Você estudou, sabe que conhece a matéria, mas só de pensar na prova do OAB já bate aquele frio na barriga. E aí vem o pensamento traiçoeiro. Acho melhor deixar para o próximo exame, né? Quando estiver mais bem preparada. Se isso acontece com você, presta muita atenção nesse vídeo. Porque esse medo da prova do OAB não é frescura. E ele pode ser a diferença entre você passar ou continuar adiando a sua aprovação. E eu vou te dar 3 passos concretos para diminuir esse medo e fazer um preparo muito mais firme para a prova do OAB. Antes de tudo, o que é esse medo? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho um método estratégico com mentoria para o OAB. E sabe o que mais me chama atenção nas conversas da mentoria? Não é a falta de tempo nem de conteúdo. O que mais me chama atenção é quanto o medo trava as pessoas, tanto na hora de estudar, mas principalmente na hora de fazer a prova. Então, vale a pena entender o que é esse medo antes de começar a combatê-lo. O medo é um dispositivo da nossa mente. Ele nasce de pensamentos automáticos negativos sobre algo que ainda nem aconteceu. Quem sente medo da prova do OAB geralmente carrega pensamentos como: vou reprovar de novo, não sou capaz de passar, não estou preparado o suficiente, se eu reprovar minha família vai me cobrar. Esses pensamentos se somam e bagunçam o nosso emocional. E com o emocional bagunçado, a gente não estuda bem nem faz uma boa prova. Repara que o medo está sempre mirando numa dor lá na frente. No fundo, você não tem medo da prova do OAB em si. Você tem medo da frustração que reprovar pode trazer. Pensa no medo da prova do OAB como um alarme de fumaça que está meio descompensado e dispara com vapor que sai da comida quando ela está cozinhando. Ele grita, perigo! Mesmo quando não há incêndio nenhum. E quase sempre exagera o tamanho da ameaça. Faz você ver o incêndio como se já estivesse acontecendo. Ou seja, ele não é real. É só uma projeção de cenários catastróficos que você imaginou e que na maioria das vezes não passam nem perto da realidade. Agora que você entendeu o que esse medo realmente é, bora para os 3 passos para tirar o poder que ele tem. Passo 1. Mate a incerteza com clareza no estudo. O medo se alimenta de incerteza. Se você está perdido no estudo, assistindo a um monte de aulas sentindo que não está fixando nada, o medo só cresce. Mas isso funciona ao contrário também. Quanto mais seguro você está dos seus passos, menos receio você sente. Então, o primeiro passo prático é ter clareza de 2 coisas: o que estudar e como estudar. Mas, Rai, como eu sei o que focar, o que estudar para a prova do OAB? Se você já viu algum vídeo meu aqui no YouTube, você sabe que estudar bem para a prova do OAB não é assistir a aula e cair no sono. Estudar bem para a prova do OAB é ser estratégico e focar só no que tem real chance de cair na prova. E sim, dá para saber o que realmente cai na prova. A prova do OAB não tem questões infinitas, ela tem apenas 80 questões. Portanto, ela precisa selecionar assuntos para cobrar e deixar muito conteúdo de fora. E o que ela cobrou com frequência nos exames passados tem muita chance de voltar a ser cobrado. Por isso eu faço análise das últimas 10 provas do OAB para os meus alunos da minha mentoria, que é o que eu chamo de análise das cores. E isso não é achismo, é cálculo estatístico. Para você ter uma ideia, no exame 46 do OAB, os assuntos de 65 das 80 questões da prova estavam dentro da minha análise. Ou seja, quem estudou pela minha análise tinha 81,25% do exame na mão. Quando você tem esse mapa na mão, essa certeza de estar estudando o que realmente cai, o estudo fica lógico e o medo despenca, porque você sabe exatamente onde está pisando. E você mesmo pode fazer isso caso queira. Basta analisar pelo menos as últimas 10 provas do OAB, questão por questão. Ai, mas analisar as provas dá muito trabalho e eu tô com pouco tempo. Nesse caso, você pode dar uma conferida no meu método, pelo link que eu coloquei na descrição. Lá eu já entrego a minha análise das cores pronta, o banco de questões comentadas para você treinar todos os assuntos dela e o passo a passo da estratégia para a primeira e segunda fase do OAB, além da minha mentoria individual por WhatsApp durante todo o estudo. Então, para quem tem pouco tempo de estudo e quer um preparo focado e eficiente, vale muito a pena. Passo 2. Treine a execução para o medo não travar você na hora da prova. Muita gente sabe a matéria, mas trava lá na hora e acaba não fazendo uma boa prova. E a melhor vacina contra isso é simular o dia da prova em casa, antes do exame de verdade. Para combater esse medo, pegue uma prova passada do OAB ou um simulado com 80 questões e resolva dentro do mesmo tempo real do exame, sem pausa, sem relógio,
com um gabarito ali para você marcando na mão mesmo, como se fosse o dia. Isso revela suas dificuldades enquanto ainda dá tempo de corrigir. Se o tempo aperta, você descobre treinando e não no susto da prova, de verdade. E se a sua dificuldade é com marcação errada ou com a hora de chutar, eu já tenho vídeos aqui no canal que ajudam nisso e eu vou deixar uns aqui e outros na descrição do vídeo, tá bom? O ponto é, execução também se treina. E prova treinada em casa, prova sem surpresa lá no dia. Passo 3. Encare a gravidade do medo. Tem uma coisa que pouca gente para pensar. O medo nunca cobra conta na hora. Ele cobra no futuro. Escutar o que o medo diz só garante com 100% de certeza que os bons momentos não vão chegar. Ou seja, se você evita a prova do OAB para fugir da dor de reprovar, você garante também que a aprovação nunca vai acontecer e que todos os benefícios dela nunca vão chegar até você. Tem uma frase que eu quero que você anote e que você leve para o seu estudo e até mesmo para a vida, se você quiser. O nosso medo é o principal inimigo da nossa felicidade. Quem vive com medo não vive a vida que gostaria de viver. Vive o inferno que o medo cria. E eu não estou falando isso porque eu sou perfeito. Eu falo isso porque eu tive que aprender do modo difícil. E eu não quero que você tenha que passar por isso. Mas, Rai, e se eu deixar para o próximo exame quando eu estiver mais preparada? Olha o que o medo faz. Ele te protege da dor de tentar, mas ele também te rouba de qualquer chance de vencer. Geralmente esse adiamento da prova não é para estar mais preparado. É só para empurrar o medo para frente, para não ter que enfrentar ele agora. Lógico que existem exceções, assim como no direito sempre existem exceções. Mas 99% das vezes é pelo medo, não pela lógica, esse adiamento. Então, não tente ignorar esse medo, porque fingir que ele não existe ou ficar só adiando não resolve nada. Encare o medo de frente, entenda como ele está agindo e o que ele está fazendo com você, pois é só aí que você consegue agir em cima dele para vencer. No fim, vencer o medo da prova do OAB é a soma de pequenos passos ativos. Passo 1, ter clareza do que e como estudar para a incerteza não virar medo. Passo 2, treinar a execução da prova em casa para o medo não travar você no dia. E passo 3, encarar a gravidade do medo e lembrar que adiar a prova é deixar o medo escolher por você. E é sério, não adianta ignorar o emocional esperando que o medo suma ou que uma hora ele diminua sem você fazer nada, porque isso não vai acontecer enquanto você não agir para isso. Literalmente, a sua aprovação depende disso. E eu considero essa parte de preparo emocional tão importante que na minha mentoria eu disponibilizo um curso inteiro dedicado ao preparo emocional dos meus alunos, para que eles estejam preparados nessa parte também. Caso você tenha ficado curioso, queira entender como funciona essa minha mentoria, dá uma conferida no link que eu deixei na descrição. Lá eu mostro como eu ajudo centenas de pessoas todos os anos a vencer essa prova, estudando em menos tempo e de forma muito mais eficiente. E eu fico muito feliz que você tenha me acompanhado até aqui. Espero de coração que essas dicas ajudem você a vencer esse medo. E a gente se vê em outros vídeos aqui no canal ou lá na minha mentoria. Até mais!